Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise de derrota Fluminense. Rapaz. Diferentemente do que o Diniz fala, que é vitória Fluminense, os torcedores pedem derrota Fluminense. Então, sente no sofá ou na poltrona, deixe na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. Rapaziada, não. Duques e Duquesas Tricolores. Peço perdão a todos vocês que estão me assistindo. Bom, pra quem não sabe, né, essa foi justamente a trade topics do Fluminense, né, e do Twitter, né, apareceu no esporte em assuntos do momento, né, derrota Fluminense. E realmente teve grandes situações fortes, hein, sobre essa situação de derrota Fluminense. Diversos torcedores rivais como Botafogo, Vasco e Flamengo nos chamando de sem vergonha, nos chamando de problemáticos. Então, vamos pensar aqui, vamos fazer uma reflexão sobre isso. É claro também que a gente tem que fazer uma pré-análise disso tudo que está acontecendo, de por que estão pedindo derrota Fluminense. E a gente vai justamente nessa classificação, onde o Fluminense não tem possibilidade nenhuma de rebaixamento. Aliás, com mais 9 pontos, ele ainda tem a disputar. Ele pode chegar até 62 pontos. Pode chegar até ali, por exemplo, ao Botafogo. E é claro que a gente tem que tomar do porquê os torcedores do próprio Fluminense estão pedindo o derrota Fluminense. Porque ele vai jogar contra Santos, que hoje disputa o rebaixamento contra o Vasco. Você tem o Palmeiras, que disputa o título contra Flamengo e Botafogo. E você tem o Grêmio, que também disputa contra Flamengo e Botafogo. É a situação. Talvez, dependendo exclusivamente do jogo contra o Grêmio, a gente não queira... talvez a gente queira que o Fluminense ganhe, até para dar uma pontuaçãozinha legal ali, e a gente continue pelo menos em 7º, 8º lugar, porque é sempre bom pensar nisso, né? Que aí a gente vai entrar numa primeira polêmica, que é o seguinte. Beleza, eu sei que o povo tá pedindo derrota Fluminense, eu sei disso tudo, mas, pessoal, eu acho que mais do que nunca, a gente tem que pensar também no futuro do Fluminense. E o futuro do Fluminense hoje é tentar ter mais dinheiro possível. Quanto mais vitórias, mais a possibilidade justamente de a gente galgar mais posições nesse Campeonato Brasileiro. Para quem não entende, o Campeonato Brasileiro você ganha mais dinheiro quanto maior a sua posição. Então a gente tem justamente esse conflito entre o dinheiro que o Fluminense vai receber, que por exemplo, se ele perde os 3 agora, ele pode até cair para uma 8ª, só pra gente considerar aqui, né? Vamos dizer, né? 9 pontos. Todos os times aqui ganhando 9. Talvez ele caia para 12º. Quer dizer, 12º não, 11º. Então, a diferença aqui de valores que a gente vai receber menos. De 1, 2, 3, 4, 5 posições, ou seja, ele vai estar perdendo 5 posições, ou seja, vai perder muito dinheiro com isso tudo. Então tem de lado disso, tem de lado que realmente a gente observa e fala assim, cara, que legal, né? Ele vai perder muito dinheiro só pra realmente a gente pensar nos rivais. Mas do outro, existe justamente tudo que foi feito dos rivais. O próprio Gabriel Amaral fez um vídeo justamente de como que os jogadores do Flamengo entregaram o jogo pro Criciúma passar na frente do Fluminense de novo e fazer com que o Fluminense fosse rebaixado. Ou seja, existe tudo isso daí em conflito, né? Existe todas essas situações de conflito nisso tudo. E antes de a gente continuar a falar mais sobre esse tema, eu não vou falar inscreva-se no canal não, eu vou pedir uma outra coisa, que é justamente isso aqui, ó. Pra quem não sabe, né, dia 30 de novembro, hoje,
especificamente hoje, vai ter live do Central Fluminense. E um dos participantes é o Curirim, que vai estar lá. Não sei se todo o tempo, mas ele vai estar nessa situação. Ele deve participar também nesse dia de 30 às 18 horas. Ele deve estar entrando lá às 18 horas. E de fato, para quem não sabe, o Curirim foi justamente o cara que fez justamente o Cresce Canal. Ele falou assim, cara, cria o canal, vai seguindo passo a passo, vai com uma tranquilidade, mas faça o seu melhor. Então, para quem quiser realmente assistir uma live de conteúdo, uma live com bom conteúdo e que realmente queira ver também o Curirim é a nossa representação lá. Entende? Então, muito obrigado ao Central Fluminense por deixar participar o Curirim e espero que ele tenha um bom desempenho lá dentro. Bom, voltando a falar, né, da vitória Fluminense, da derrota Fluminense, cabe destacar que que existem vários personagens aí dentro. O próprio CEO do Vasco, CEO do Vasco, que é o Pedro alguma coisa, ele fala que a gente é sem vergonha, que é absurdo justamente tudo isso acontecer, que pediu justamente que o Fluminense entregue os jogos significa a coisa mais absurda do mundo e por isso que ele é contrário disso tudo. Então, é muito interessante, né, ver justamente isso, né? Quer dizer, se fosse para o time dele seria uma outra coisa, não seria? Não é estranho isso? E aí, só para fechar somente, né, sobre a minha análise total eu acho super normal. Eu não tenho discordância, mas também não tenho concordância nenhuma. Eu penso muito mais em longo prazo do que em curto prazo. É claro que ver especialmente contra o jogo do Palmeiras, ver um adversário, um rival nosso ganhar é problemático, mas é isso, né? É realmente estabelecer isso. Você quer a felicidade agora ou você quer realmente disputar a felicidade pro ano que vem? É isso que a gente vai ter que fazer escolhas. É isso que eu sempre falo, né? Eu sempre falo de escolhas porque é sempre isso. E só para deixar claro uma coisa, muito mais importante, só para finalizar aqui, o Homo Ludens, para quem não sabe, né? Homo Ludens, que é um filme, eu vou até colocar aqui, ó. Homo Ludens, do Johan Huizinga, ele fala sobre a questão dos jogos, né? E claramente que o esporte é um jogo, como qualquer outro. E ele fala que a característica, uma delas, é justamente ser antitético, né? É realmente ter simplesmente umas situações feias, umas situações desagradáveis. Então, estaria inserido somente essa ação do Fluminense dentro do campo. Tá bom? Esse daí foi um vídeo que aconteceu, mas fazer o quê? Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e, quer dizer, se inscreva no canal, faça o trilho pra você que é coach, comente, compartilhe, redes sociais na descrição desse vídeo, vi todos os dias 10, 12 e 20 horas, pix na tela, às vezes eu até me esqueço, né, o ponto, né, mas saudações tricolores, até a próxima.